bem, pessoal da Facentro, professor Luiz, aula de terceiro ano, para a nossa segunda aula, começando o assunto então de ondas. O que a gente estuda em ondas? O que é ondas? Ondas sempre é uma perturbação, certo? E ela pode acontecer de duas formas, podendo ou não interagir com o meio, ou simplesmente não interagindo de nenhuma forma. Um exemplo são ondas eletromagnéticas. Nesse momento aqui na Terra está tendo comunicação com a Estação Espacial Internacional. E entre Terra e a estação não tem nada. E mesmo assim há comunicação através de ondas eletromagnéticas. Um bom exemplo que nós temos é o celular de vocês. O celular de vocês, se eu levar ele para o espaço e eu só apontar o satélite para ele, eu posso conversar contigo lá em cima, certo? Agora, a minha voz, que está chegando até vocês, ela tem que irradiar, ela precisa de um meio material, que é o caso do ar. Se eu tirar o ar daqui, não tem som. Então, a natureza, o primeiro estudo que a gente tem é a natureza. São duas ondas possíveis, chamada onda mecânica e a onda eletromagnética. Exemplo de onda mecânica é uma onda que necessita de meio material para se propagar. Um exemplo que nós temos é a voz. Ela precisa do ar. Uma onda do oceano, ela precisa da água para se propagar. Uma pessoa que está embalando assim, uma corda, ela precisa da corda para se propagar. Agora, um exemplo de onda eletromagnética, ela não precisa de meio nenhum para se propagar. O exemplo é da luz. Entre Sol e Terra não tem nada, e a luz chega até nós. O exemplo é o celular, ondas de rádio, de TV, raio-x, não precisam de meio material nenhum para se propagar. Quando a gente avalia, a gente estuda uma onda, em geral a gente faz uma onda clássica, porque só nesse pequeno vídeo que eu estou colocando aqui para vocês podem perceber que são várias palavras diferentes que eu faço. Vários sons diferentes, então dariam vários formatos de onda diferentes. A gente estuda uma onda chamada onda periódica, a mesma onda sempre, como se eu viesse nesse momento e passasse o tempo todo só falando com a mesma intensidade, do mesmo jeito. Então essa onda sempre fica igual. Então aqui tem uma pessoa que está embalando uma corda. Imagina que esta onda ela é sempre a mesma, certo? Então como é que a gente vai estudar a onda? Esta pessoa que está embalando, ela é a que fornece energia. Isso aqui é chamado de pulso nesta onda, certo? Para estudar a onda, a gente corta ela no meio. Quando a gente corta a onda no meio, esse valor que sobe ou o valor que ela desce, ele tem esse Azinho aqui, ó. Esse A, veio aqui, né? Devagar. Esse A é A de amplitude. O que é amplitude? A amplitude é o volume que você chama. Eu posso aumentar a amplitude e diminuir a amplitude, certo? Eu não troco a pessoa que está falando, mas eu vou mexer na intensidade, na amplitude que tem. Beleza. Para calcular o tamanho de uma onda, a gente pega de mesmo lugar a mesmo lugar. Poderia ser subindo aqui, está subindo, aqui está subindo. Então, mesmo lugar a mesmo lugar. Ou a parte de baixo com a parte de baixo. Então, eu prefiro pegar aqui em cima, esse aqui recebe um Y de cabeça para baixo. O Y de cabeça para baixo é chamado de comprimento de onda, certo? Então, é o tamanho de uma onda. Comprimento de onda. Ela é utilizada em metros, certo? Esse é o comprimento de onda. Bom, as ondas que estão passando aqui, imagina que a gente bota a mão assim na beirada da água e começa a perceber aquela onda batendo, uma onda pequenininha batendo. Isso aqui, ó. Essa quantidade de vezes que acaba repetindo é chamada de frequência, que é o F. A frequência. O que é a frequência? A frequência é a quantidade de repetições que esta onda faz dentro de um segundo. Então, se eu conseguir bater aqui no quadro 4 vezes em um segundo, a faixa de frequência é de 60 Hz. As lâmpadas que nós utilizamos, elas têm uma faixa de frequência de 60 Hz. Ela liga e desliga 60 vezes em um segundo. Nós não temos capacidade visual para isso, para nós é uma luz sólida. Mas acontece isso que é ela piscar 60 vezes por segundo.
Agora, se eu bater uma vez só no quadro, imagina antes, eu fiz 4 batidas em 1 segundo. Eu pergunto, qual é o tempo necessário para uma única batida? O nome disso é P maiúsculo, que é o período. O período é o tempo necessário para um ciclo, nesse caso, 1/4 de segundo, ou 0,25 segundos, certo? Tem algumas equações que aparecem aqui, essas soluções que eu acabei fazendo, elas surgem em equações também. Ó. Frequência, vai calcular 1 dividido pelo período. Período, 1 dividido pela frequência. Um é o inverso do outro. E a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, certo? Então imagine essa situação, que uma pessoa, ela demora para fazer uma batida no quadro 1/4 de segundo, ou 0,25 segundos. Esse é o nosso exercício, né? Então tem um período de 0,25 segundos. E quando essa onda se propaga aqui, ela percorre uma distância. Essa distância, que é o comprimento de onda, é de, sei lá, 8 metros. Vou pegar aqui, comprimento de onda de 8 metros. Pergunto, qual é a frequência e qual é a velocidade de propagação dessa onda? A primeira coisa que a gente vai fazer é a frequência. Para fazer a frequência, a gente vai fazer esse cálculo. A frequência é 1 dividido pelo período, que é 0,25. Vamos descobrir a frequência igual a 4 Hz, como eu falei antes no exemplo. E agora vamos calcular a velocidade. Se a velocidade, que é em metros por segundo, é igual ao comprimento de onda, que é em metros, vezes a frequência, que é em hertz, nós vamos descobrir a velocidade. A velocidade é comprimento de onda, 8, vezes a frequência, 4. A velocidade será de 32 metros por segundo. Por que é importante estudar isso aqui? Várias situações nós temos. Por exemplo, apertar o controle e abrir lá o portão da tua casa. Um exemplo, aquilo ali é uma onda eletromagnética. Então a gente tem uma distância até aqui no local, a gente consegue calcular o tamanho daquela onda, a gente tem a faixa de frequência, a gente vai descobrir se vai funcionar ou não, tem um alcance até para isso. Um outro exemplo, cai um meteoro lá no oceano, emite uma onda muito grande. Dependendo da distância que ele está da praia, eu posso dar um aviso, porque eu vou descobrir o tempo, o período. Quanto tempo demora para essa onda chegar lá na beirada da praia? E daí eu posso dar um alerta e salvar aquelas pessoas. Tá bom? Fiz um roteirinho, um monte de atividade para vocês façam. Qualquer dúvida eu estarei online no chat para tentar tirar todas as respostas de vocês. Tá bom? Um abraço e até a próxima.